presidente, por isso que fizeram um decreto, eles se reuniram tudo para fazer um decreto sobre esse homem, sobre 30 dias. Mas ali eles estavam com uma ideia macabra. Eles já estavam preparando já uma ideia, porque eles não conseguiam pegar Daniel. Então eles foram até os governadores, aqueles presidentes, aqueles homens que tinham ciúme de Daniel, e disseram para o rei Dário fazer um decreto. Todos eles se reuniram para fazer um decreto. Que ninguém podia adorar outro Deus, ou nem outro homem, a não ser o rei Dário naquele lugar. Ô Deus de poder, Deus da glória, eu sinto o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eles tinham que tudo adorar o rei Dário naquele lugar, não podia adorar outro Deus. E eles sabiam, mas amados irmãos, que Daniel jamais ia adorar outro rei, a não ser o dele, Deus do céu. Eles sabiam, irmão. Quando as pessoas sabem, irmão, que tu prega a verdade, evangelista. Quando as pessoas sabem que tu prega somente aquilo que o Senhor Jesus Cristo te manda, eles vão arrumar um decreto sobre a tua alma, irmão. Pode te preparar, irmão. Se tu pega a verdade dentro do teu ministério, eles vão arrumar um decreto, eles vão reunir todos os pastores, eles vão reunir todos os diáconos, todos. Não dá oportunidade para ele, não dá oportunidade para ela, que ela louva verdadeiramente, que ela prega o evangelho de Jesus. Se ele pregar aqui, vão arrumar um decreto para ele. Não dá oportunidade para ele. Por quê? Porque tá que nem aqueles presidentes daquele tempo, a qual estavam perseguindo Daniel. Eles estavam com ciúme que Daniel tomasse conta junto com eles, meus amados irmãos. O rei já ia colocar Daniel como um presidente acima de todos eles se ciumaram. E muitas vezes dentro da casa de Deus, dentro do teu ministério, quantos estão com ciúme que o teu pastor muitas vezes vê que tu é usado por Deus, vê que tu é usado por Deus em entregar a revelação, vê que tu é usado por Deus para pegar o evangelho verdadeiramente da palavra. Eles têm ciúme de ti dentro da casa do Senhor e começam a fazer contenda dentro da casa de Deus, porque eles estão com autoridade, eles podem te botar para cima do altar, eles não podem, então eles usam a autoridade contra teu favor. E assim eles usaram a autoridade contra Daniel. Porque eles estavam junto com o rei, Daniel não era presidente ainda. Então eu quero te dizer nesta tarde, meus amados irmãos, ore no Senhor Jesus Cristo, ore por essas almas que tentam te derrubar. Eu oro sempre pelas almas que tentam me derrubar, aqueles que me perseguem. Por isso que Daniel enfrentou um gigante, mas não foi aquele gigante que ele viu. Foi o gigante daqueles homens lá que fizeram uma estratégia macabra por trás dele, sem ele saber. Mas Deus estava no controle da vida dele. Ele foi jogado na cova do leões lá. Ele foi porque não tinha como desmarcar aquele decreto quando pegaram ele adorando o Deus dele. Não tinha como o rei Dário desfazer do decreto. Mas o rei Dário, quando ele assinava, não tinha como ele desfazer. Mas ele naquele dia que ele soube que pegaram Daniel adorando outro Deus, ele se angustiou, o rei Dário, porque ele gostava de Daniel. Aqueles irmãos que a pessoa gosta verdadeiramente, elas não vão querer te ver lá embaixo, elas não vão querer te ver lá no fundo do lamaçal. Ah, ele caiu. Aí ele caiu, eu sabia que ele ia cair. Não, ela vai te levantar, vai dizer, irmão, vamos comigo lá no ministério. Irmão, vamos lá comigo, eu vou te levantar. O Senhor Jesus Cristo vai te usar. Irmão, tá faltando pessoas hoje para levantar as pessoas. Tá faltando pessoas hoje, meu amado irmão, homens de Deus verdadeiramente, que não só falam de Senhor Jesus Cristo, mas que pregam o verdadeiro evangelho, que faz conforme o Senhor Jesus Cristo manda, ir de atrás dessas almas que caíram de dentro da casa do Senhor. Não aquelas almas que saíram rebeldes. Estou dizendo aquelas almas que não tem mais força para voltar na casa do Senhor Jesus Cristo, que não tem mais ânimo de voltar na presença do Espírito Santo de Deus. Porque aquelas que saíram rebeldes é porque elas voltam para a casa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de almas que saíram machucadas muitas vezes. Não machucada porque pregou a verdade, machucada por certas discussões, certas humilhações dentro da casa do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus não machuca. Eu estou falando daquelas pessoas que foram muitas vezes pensaram que era uma coisa e era outra dentro da casa do Senhor. É pessoas assim que eu estou falando, pessoas machucadas por pessoas que não pregavam verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, eu quero deixar essas palavras com os irmãos, quer dizer que o gigante da nossa vida vai cair por terra somente se tu jejuar, somente se tu tirar o orgulho. Estou falando para mim também, somente se nós ser limpos na presença do Senhor. Não, o gigante não vai cair, eu quero te dizer, se tu continuar dentro da casa de Deus com essas coisas, o gigante não vai cair da tua vida.
Porque o gigante muitas vezes está em nós, a soberba, o orgulho, a inveja muitas vezes está em nós. Como é que o gigante, nós vamos derrubar o gigante se nós temos ele ainda dentro de nós? Nós temos que deixar ele sair, irmão. Nós temos que buscar as coisas de Deus, louvar, escutar o louvor, porque tu não é fanático se tu escutar a presença do Senhor Jesus Cristo. Se tu louvar na presença de Jesus, tu não é fanático. Na rua, se tu louvar, se tu pegar o evangelho, tu não é fanático. Tu tá buscando algo de Deus, um alimento do Senhor Jesus Cristo para tua vida. Então deixa essas palavras pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E tal evangelista que vai comentar um pouquinho sobre Daniel, em nome de Jesus. Deixar o Jesus usar mais a vida dele. Glória a Deus, né? Primeiramente, né, falando, irmãos, de Daniel, né? Daniel era um homem de Deus, né? Um profeta. Oh, Deus tá. Ele era temente a Deus, pregava a verdade, sincero, né? Era sincero, íntegro, né? Tinha caráter. Era uma pessoa limpa, né? Diante de Deus, né? E ele se destacava em tudo que ele fazia, né? No reinado ele se destacava. Então ele, né, começou a ganhar as melhores oportunidades ali no reinado, né, e tinha aquelas pessoas ali que passaram a invejar ele. Então a própria inveja, né, faz com que a gente crie meios de prejudicar o irmão, e acontece nos dias de hoje, né? Aí você começa com a inveja, né, tá dentro de você começa a ver o irmão, né, sendo abençoado. Você começa a ver o irmão se destacando. Crescendo. Né? Inveja já, né? Você fica doido de inveja, né? Aí você tem que encontrar meios, né? Ainda vem outras pessoas também, que talvez estão invejando, se une com aquelas ali também. Aí se une uma panelinha de inveja, né? Pessoas que